e eu vou convidar o Dr. José Lemos a falar-nos da parte do perfil de avaliação guiada por topografia em olhos complicados. E aqui ele vai ter que entrar neste tema que acabamos de falar. Ora, então, muito boa tarde. Antes de mais, agradeço ao Fernando Vaz e ao Tiago e à restante comissão organizadora o convite para falar de um tema que me é bastante caro, até porque nós começamos a fazer as avaliações guiadas por topografia com o laser da Wavelight já há cerca de 10 anos atrás. Ora, portanto, no fundo, o que nós queremos fazer é modificar o formato da córnea baseado nas aberrações topográficas, neste caso tomográficas, da mesma. No que eu vou falar em córneas que apresentam aberrações por complicações prévias. Nós fazemos a colheita de imagens com o Pentacam, o Oculizer, é possível também fazer com o topógrafo, o Topolaser. No entanto, o Oculizer tem algumas vantagens em relação ao Topolaser. O objetivo das ablações é, digamos, formatar ou ter uma córnea final com uma configuração o mais próximo possível do normal. Como o professor Murta falou, houve vários tratamentos, incluindo os tratamentos guiados por Wavefront, que na minha opinião foram caídos em desuso, exatamente pela inexistência de eficácia dos mesmos. Comparativamente com eles, os tratamentos topoguiados têm uma eficácia bastante grande. As indicações destinam-se à correção de irregularidades corneanas, quer correções de descentramentos, alargamento de zonas ópticas em cirurgias feitas previamente, quer correções de astigmatismos irregulares. Dentro destes, podemos separar os induzidos cirurgicamente, quer por keratotomias radiárias prévias, quer pós-transplante, e os induzidos por cicatrizes pós-traumáticos ou pós-keratites infecciosas. Se temos então um paciente com uma acuidade visual baixa, associada a sintomas de visão noturna ou sintomas mesópicos e alterações topográficas, então temos um doente com indicação para uma ablação topoguiada. Devemos fazer uma refração e verificar qual é a acuidade visual corrigida, detectar ou verificar a existência de halos, glare e alterações de visão noturna, e então procedemos ao estudo do segmento anterior, utilizando sempre 8 exames. No fundo, vamos usar a média dos 8 exames obtidos com o Pentacam. Eu faço sempre a marcação da córnea no eixo de 180 graus, previamente à realização da ablação guiada por topografia, para depois alinhar o olho com os cross-sectings do laser. Utilizo, de grosso modo, o PRK para as correções que envolvem a existência de cicatrizes corneanas e para lásicos feitos previamente, no caso de descentramentos ou zonas ópticas pequenas, levanto o lentículo como se fosse um retratamento de um LASIK. O nosso laser é o Allegretto, portanto o Excimer Allegretto Wavelight Cube Blue Line, como já sabem. Na nossa casuística temos 85 olhos com problemas corneanos moderados ou graves, 26 dos quais por ablação descentrada, 6 olhos com zonas ópticas pequenas, 6 com problemas lenticulares que levaram a uma ablação descentrada e 47 olhos com astigmatismo irregular. Dentro destes, pós-keratotomia radiária, uma grande quantidade, como seria de esperar, 17 olhos, pós-transplante de córnea 4, keratites infecciosas 3 olhos, pós-traumáticas 12 e não especificados 11. Em termos de segurança, a técnica é uma técnica bastante segura. Verificamos que não há perda de acuidade visual melhor corrigida em nenhum dos olhos. Mais de 90% ou 90% ganham uma ou mais linhas, 60% ganham 3 ou mais linhas. 3 pacientes que mantiveram a melhor acuidade visual corrigida referem, no entanto, uma melhoria da visão noturna e ausência ou diminuição franca dos sintomas em visão mesópica. Em termos de probabilidade, esta é baixa para a correção refrativa. No entanto, é bastante elevada para a correção dos problemas corneanos. Verificamos que há um shift miópico em 32 olhos, o que seria de esperar, pois o tratamento é um tratamento que simula um tratamento hipermetrópico, portanto periférico, na maior parte dos casos, de córneas complicadas. 4 casos temos um equivalente esférico inclusivamente superior a 5 dioptrias, 60% dos casos refrações maiores que uma dioptria, 21 obtiveram uma correção refrativa simultaneamente com um procedimento e 22 olhos obtiveram essa correção com um segundo procedimento. 17 olhos têm erros refrativos minor, não importantes, e 8 estão sob vigilância. No entanto, não nos podemos esquecer que o objetivo desta técnica não é corrigir a refração, mas sim o problema corneano que lhe está subadjacente.
Eu vou falar-vos aqui de alguns casos clínicos que temos para ilustrar melhor, digamos, a validade desta técnica. Temos este caso clínico de um senhor que foi operado, fez um LASIK para uma correção de 2 dioptrias e que me apareceu na consulta. Este foi o primeiro caso feito no Instituto, apareceu-me na consulta com uma melhor acuidade visual corrigida 3/10 com a refração ali indicada. Encontrava-se corrigido com uma lente de contacto rígida, atingindo os 8/10. No entanto, foi ficando cada vez mais intolerante à lente de contacto. Verificamos a existência de um descentramento inferior associado a uma zona óptica pequena. Foi feita uma avaliação guiada por topografia. Como foi dos primeiros casos, nós não procurávamos, digamos, compensar o shift miópico que existe nestes tratamentos. A válvula da esfericidade foi apontada para menos 0,10, ficamos com menos 0,13 e temos uma acuidade visual pós-operatória bastante superior e as melhorias tomográficas são evidentes, bem como o centramento da ablação. Temos um segundo caso, uma keratotomia radiária, realizada há cerca de 20 anos, sendo a refração pré-operatória desconhecida à keratotomia radiária. No entanto, na altura da consulta, tinha aquela melhor acuidade visual corrigida de 6/10, com astigmatismo misto e uma assimetria topográfica visível. Foi feita novamente uma ablação sem procurar corrigir a parte refrativa. Ficamos com uma melhoria franca da topografia, a visão subiu para 9/10 e foi feito um segundo tratamento, sempre com PRK, com o perfil normal do nosso laser, que é o Wavefront Optimize, e a melhor acuidade visual é atualmente de 10/10 deste olho. Tenho este caso, que é um caso assim um bocado mais dramático, de um paciente utilizador de lentes de contacto com uma queratite infecciosa grave, que me apareceu com um leucoma, já depois da queratite bem tratada, com uma acuidade visual muito baixa, menor que 1/10. Não conseguimos fazer a refração, porque havia uma destruição total da córnea, estando o paciente referenciado para um transplante. Foi realizado uma primeira ablação guiada por topografia, a acuidade visual conseguida pós-operatória, 2/10 com aquela refração, sendo que passados 6 meses, após a estabilização da refração e da córnea, e após vários estudos com pentacam, foi realizada uma segunda ablação. As melhorias são francas do ponto de vista topográfico. Obviamente a córnea, sobretudo na zona onde tinha o leucoma, foi ficando cada vez mais fina, mas atualmente a visão do doente é de 8/10, com uma refração mínima, e a córnea encontra-se estável há pelo menos 4 anos que este doente tem sido seguido por mim. Finalmente, trago uma situação que é bastante comum na nossa prática clínica, que é, portanto, um leucoma pós-limalha. Portanto, um doente que tem um leucoma paracentral após um traumatismo com uma limalha. O doente apresentava, portanto, aquele pentacam, vê-se perfeitamente bem a imagem, digamos, a depressão provocada pela cicatriz. Na lâmpada de fenda podem ver também o leucoma paracentral e a marcação que eu faço sempre previamente a esta cirurgia. O doente tinha uma acuidade visual de 4/10 e tinha, portanto, queixas severas portanto, na visão noturna, com halos, ler, não se sentia minimamente bem. Temos a topografia corneana pré-operatória do lado esquerdo e pós-operatória do lado direito. Portanto, há uma diferença total. Temos também ali uma imagem da córnea já sem o epitélio, antes de fazer o laser, tendo identificado com uma acuidade visual de 10/10 e um astigmatismo menor. Aqui nós já procuramos corrigir o shift miópico, compensando, portanto, com a ablação periférica que é feita. Mais importante do que isso, não tem queixas de visão noturna. Finalmente, os 2 últimos casos, eu procurei trazer um de cada grande grupo. Uma paciente operada a LASIK há 6 anos, com uma melhor acuidade visual corrigida na altura em que me chegou à consulta, com aquela refração de 6/10 no olho esquerdo e 4/10 no olho direito. Esta paciente tem uma qualidade de visão muito má, essencialmente por 3 razões. Tem um ligeiro descentramento nos 2 olhos, mas tem sobretudo uma córnea muito plana, sendo que no olho direito esta córnea tem capas de 33. Portanto, obviamente, com má qualidade de visão. Para além disso, ela não gostava de usar óculos, queria usar lentes de contacto e não tolerava as lentes de contacto por causa da curvatura corneana, obviamente. Aqui levantou-se o lentículo, fez uma ablação guiada por topografia, não procurando corrigir a refração, porque a ideia era exatamente dar-lhe uma maior curvatura à córnea, e verificamos que
a córnea do lado direito já anda à volta dos 36, 37 e a do lado esquerdo igualmente. A melhor acuidade visual corrigida ficou de 7 décimos no olho direito e 8 décimos no olho esquerdo. Após um ano de utilização de lentes de contacto, ela foi submetida ao implante de uma lente fáquica, estando atualmente com estas visões sem correção. Finalmente, um paciente ou uma paciente submetida a transplante de córnea por ceratocone, com ceratocone no outro olho corrigido com óculos. Verificamos, no início, quando ela chegou à consulta, ela tinha uma visão de 3 décimos difíceis e difícil de calcular a refração, pois os sistemas o autorrefratómetro nem sequer lia a refração indicada. Foi feita também uma ablação sem procurar corrigir a parte refrativa, que não era isso que interessava, tendo obtido uma melhor acuidade visual corrigida de 8 décimos com a refração indicada. Seguidamente fiz um novo PRK para correção refrativa parcial, porque a doente não queria deixar de usar óculos, não era isso que ela queria, mas pela anisometropia, ficando com uma acuidade visual de 8 décimos com uma refração bastante menor. Assim sendo, as ablações topoguiadas são um procedimento bastante seguro, não são previsíveis na correção dos erros refrativos, nem é isso que se quer, são, no entanto, previsíveis na correção das aberrações corneanas. A maior parte dos casos é miópico. Num pequeno número de casos, a correção refrativa pode ser total com uma intervenção, mas a maior parte deles necessita de uma segunda intervenção. Portanto, devemos avisar o doente que mais do que possível uma segunda intervenção é provável. Devemos procurar primeiro arranjar, entre aspas, corrigir os erros corneanos e não a refração, e depois então preocuparmos com a refração. Temos uma ferramenta que obviamente não tínhamos há 10 anos atrás e que é muito interessante na correção deste tipo de problemas. Sendo assim, este perfil da ablação é, no fundo, a cirurgia de eleição para casos complicados de cirurgia corneana. E era isto que eu tinha para vos apresentar.